Como é que eu faço para virar aqui? Pera aí. Boa noite, seu Washington. Tudo bem? Estamos ao vivo, viu? Boa. Oi, Tiagão. Tudo bem? Tudo bem? E tá me ouvindo bem? Eu tô, e você me ouve bem? Também, tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Que bom poder te encontrar Ó, obrigado pelo aqui convite para a gente aí. poder encontrar. Pronto, o pessoal tá entrando aí, faltam alguns minutinhos, né? Vamos pelo menos chegar com 10 para a gente ter um público aí Estou de tentando 10. ajustar aqui para ficar visível aqui. Tô bom. É, pronto. E aí, tudo certo? Bom, Tá bom. e o projeto? E De o vento em projeto? popa? De vento em popa. Vamos retomar, dar as caras em 2025, para que a gente possa, pelo menos, compartilhar conhecimento, né, Tom? Ah, isso é, cara. É, eu não digo nem compartilhar, ô, Thiago. Eu gosto de falar multiplicar, cara. Porque Sim, você vai multiplicando e é bom porque o serviço chega melhor no cartório, cara. Eu lembro que exatamente. quando eu comecei a trabalhar no cartório, isso há 29 anos atrás, cara, eu não sabia nem que existia normas de cartório. Ficava Exato. guardado numa gaveta lá, ninguém lia, ninguém fazia nada, cara. E hoje, a primeira coisa que eu faço em qualquer cartório que eu chego, cara, é sentar com todo mundo e falar assim, ó, vamos ler normas. Sim, A diferença aqui entre você e o tabelião, o auxiliar e o tabelião, é conhecimento. É só isso, cara. E se todo mundo tiver esse conhecimento brabo aí, conhecimento bom, ô, Tiagão, fica tão mais fácil trabalhar, cara. É até um certo egoísmo, cara, porque para ficar mais fácil para mim, eu ensino os outros. é um Eu jogo de multiplico o ganha-ganha, conhecimento. né? É um jogo de Exato, ganha-ganha, né? exato, Ninguém exato. perde, né? Ninguém perde. Aí, ó, o Fernandão tá aqui, ó. Esse é, Fernando aí, ó, Palavicini. É, Esse que é o parceirão aí. Fala, Fernando. Tudo bem, boa noite, cara. tá no chat aí, te mandando mensagem. Tá. Quer contar umas mentiras para nós também, ou não? Vamos, chama ele aqui também, parceirão, cara. Ó, Camila Barreto. Aí, oi, Camila, tudo bem? Camila também. Nossa, ó, bastante gente aí. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Ó, Não, mas é Fernanda isso. Rissão. Fernanda Rissão, que é a promotora, videomaker aí, ó. Ah, é? Ela que te deixa mais bonito? É, o que tenta, né? É, O que tá tenta, né? certo. A Mia trabalha lá. Tudo bem, Mi? Boa noite. Ah, que legal, cara. Bastante gente. Bastante gente. Legal, Tiagão. Muito bom. Bom, Tom, é, vamos começar nos apresentando aqui, né? Vamos começando dando um início aqui. É, eu sou o Thiago Martins, sou idealizador desse projeto sobre conexão do extrajudicial para trazer cada vez mais profissionais, entusiastas ou quem quer que seja que tenha interesse em aprender com esse mundo do extrajudicial, que é um mundo que eu escolhi como profissão e como eu já passei mais da metade da minha vida, né? E esse projeto aqui, eu confio muito nele, principalmente por conteúdo rico que nós trazemos aqui. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião presencial com queridos amigos, clientes, parceiros, advogados, e que gostaram muito. Mas agora, né, como todo final de ano, correria, vamos virar o ano, vamos fazer, vamos começar depois do carnaval, e essa aqui a gente tem a oportunidade, então, de começar 2025 e também, de certa forma, dar uma encorpada no, processo, no projeto aqui da conexão. Bom, aquele que é meu seguidor, né, aquele que não. Acho que tem mais público do Tom aqui. O Tom está trazendo o público hoje. O Tom Washington, né, o famoso Tom de Pinda. O Tom também, funcionário
assíduo do extrajudicial. Acho que tem como o extrajudicial como o sangue que corre nas veias aí, como princípio maior do trabalho. Acho que só sabe viver disso, né? E quem ou gosta, ou ama, ou detesta. E nós vamos falar, então, com o Tom sobre permuta. É isso, Tom? Se apresente aí e vamos começar para a turma não começar a sair da live. É isso aí, Thiago. Eu sou o Tom, né, como você falou, né? Fui de Pinda por muito tempo, 17 anos trabalhando no cartório, mas hoje eu acho que eu sou mais conhecido como Tom de Ubatuba. Até o Oséias aqui, ó, querido Oséias, está aqui online também, maravilhoso, irmãozão nosso, hein, Thiago? E É, ele puxou a orelha, é o Tom de Ubatuba, não é esse Tom de Pinda, não. pois é. Eu, Bimbim, meu irmão tá aí também, ó. Eu coloquei ele no cartório, 29 anos, hein, Bimbim? Tempo pra caramba, né, cara? Nossa, ó. Cara, maravilhoso, ó. Nossa, ó, o Marcião, não acredito, Marcião, prazer, você aqui tava falando com ele agora, rapaz, olha só, cara, maravilhoso. E hoje, né, até tinha conversado aí com o Fernando, né, o Fernando, colega nosso também, amado Fernando, que tá na última fase do concurso, se Deus quiser, vai trocar de cartório agora, vai pegar um registro de imóveis, que tá louco, Thiago, tá louco para pegar um Tá registro de imóveis. Falei para ele, louco. rapaz, ele tava indo Ó, no registro de imóveis, assim, rapaz, não faz isso, vai pro Notas, vai criar, né? Registro de imóveis é maravilhoso, brincadeira à parte, mas a gente que é do Notas não tem jeito de deixar, né, Thiago? Não tem sim. jeito. Mas agradecer você, Thiago, pela oportunidade de estar aqui junto, né, de multiplicar esse conhecimento aí, né, para todo mundo, né? Vamos falar hoje de um tema bacana que é permuta. Muita gente tem dúvidas sobre a permuta, como é que eu faço, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, o que, que eu posso perguntar. E hoje a gente vai tentar dar essa base, né? Não é nenhum curso, o objetivo nosso não é formar ninguém aqui nessa live, é só para realmente dar o norte, né? Ó, olha para frente, toma isso aqui como base e vamos que vamos, né? É. É isso, cara. E principalmente, né, nessa área que nós atuamos, né, onde verdade absoluta não há, né? Então, que fique bem claro aqui, que fique registrado, que aqui o que vai pesar aqui são. Eu tive um patrão que somava, né, as experiências, né? Que fique aqui então registrado que são, né? A gente vai falar sobre 54 anos de vida, digamos assim, né? 54, 55 anos aí de experiência. É só isso que a gente vai, né, é, tentar mostrar para vocês. Eu acho que tem muito valor, que isso não se aprende, né? O que nós vamos falar aqui não tem escola. Escola de escrevente só no nome, né? Mas a vida mesmo é o que a labuta diária ali num balcão de um cartório, de um tabelião e até do registro de imóveis, né? É o que faz aprender, é o que faz a gente colocar a experiência. É isso aí. O Fernando, ele é cartorário ou não? Só está passando concurso? cartorário também. Ele é do Registro Civil das Pessoas Naturais de Piraju. Piraju. Muito bom. Piraju. Legal. Ele tá aí? Quer colocar ele para contar uma coisinha Oi, aqui? meu Fernandão também. Ô, claro, cara. Fernandão só soma, cara. O cara sabe mais que a gente já, Thiagão. O cara Ah, é? estuda dia e noite sem parar uma armada, rapaz. É Fernando. É, Qual que é tô vendo aí que o. o Paulo entrou aqui, ó. Só fazer uma parte aqui para ele escutar, É, ó. Tô de verde hoje, ó. Em tá, homenagem ao Palmeiras dele, tá? tá. Porque é aniversário dele hoje, ó. Parabéns, Paulo. Deus abençoe você, viu? Qual que é o Instagram do Fernando aí? Aí, Do amigo? Fernandão, passa aí seu Instagram de novo aí, faz um. Eu não consigo ver isso aqui, cara. É, só pedir para ele ver aqui, que aí eu adiciono ele aqui. Ou ele pode pedir para participar também. Ele pode pedir para participar e a gente coloca ele aqui. Ah lá, é Palá Vice Fernando, é isso? Isso, Poxa, Fernando, uma isso. dica, já faz um Instagram mais Tá facinho? bonito, né? É. Ah, é que ele é São Paulino, Thiago. Então eu tenho que Ah, ser assim mesmo. entendi. Falar. Já perdi, já é com dois L's? Poxa, tá difícil, Dois hein? L's. Falar. Vicine Fernando.
Rapaz, não estou localizando, velho. Fernando, a convidar aqui, peraí. Pronto. Já convidei aqui, Fernando, para entrar. Vamos lá. Poxa, primeiro, assim, acho que é a segunda live que eu faço, eu já fiz uma falando, uma live, um encontro. Fala, Fernando, tudo bem? Prazer. Olá, prazer. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos Bem, ouvindo bem, sim. Tranquilo. o Fernandão, Prazer. o Fernandão passou no mesmo concurso que eu, Olha Thiago. Só que só, ele assumiu eu não, né? Ele foi esperto. entendi. Tá Há joia. controvérsias, Tom, há Há controvérsias. controvérsias. Bom, então vamos lá, pessoal, começar a ficar interessante também. Vamos continuar e vamos começar aqui. O Tom, então, teve essa ideia de nós fazermos essa conversa aqui e escolheu a permuta, né, Tom? E diante, vamos dizer assim, né, do triângulo dos contratos, né? Como que é? Eu preciso ter partes, objeto lícito e valor, né? Digamos assim, né? Pelo menos uma forma mais singela. Se perguntar para o Fernando, ele vai falar, né? Do agente capaz, já não é parte, é agente capaz, né? Então, assim, a gente precisa ter gente, objeto e valor, né? Para acontecer alguma coisa. Não é isso? Vamos resolver, né? Vamos resolver, né? Agente capaz, objeto lícito e tal. E aí, como todo negócio, vamos começar a falar da permuta, começando a falar das partes, né, Tom? Então, essa permuta você tem partes. Quem são as partes na permuta, Tom? As partes são aqueles que são os proprietários, né, Tiagão? O cara tem que ter alguma coisa, e o mais interessante, essa coisa tem que ser alienável, cara. Olha que interessante, cara. Se não for alienável, não tem jeito do cara fazer a permuta. Ele tem que ter essa. Às vezes ele é o proprietário, mas tem alguma cláusula que proíba, né? Tem a cláusula de inalienabilidade que vai proibir que ele faça a permuta. Então, não basta ser o proprietário, não basta ser o possuidor, né? Não passa a ser nada. Ele tem que também ter um bem alienável, entendeu? Isso aí é primordial, cara. Ele tem que ter esse atributo do proprietário para ele poder participar desse negócio jurídico, que é o que é a permuta. E quando você fala que sem ser alienável aí, o Fernando, o nosso menino estudioso aí, que então precisa ter disponibilidade. Então O, tem que ter o o ju- princípio da disponibilidade. É isso aí, Fernando? isso, jus disponendi do Que bonito. 1228. Não fala muito difícil, assim, que nem nós entende, viu? Vai devagar. Vai devagar. Aí que o negócio, né? Tem que ter o jus Ah, disponendi, é isso? exato, 1228, né? As faculdades federadas lá da propriedade, né? Direito de alienar, o direito de usar, fruir, gozar, reaver de quem quer que detenha, em suma. Basta que possa alienar aqui, no caso da permuta, né? Então, o direito de dispor da É. coisa. O que eu, só fazendo um gancho aqui, se eu estiver atrapalhando, entrando no meio da conversa aí, Tom, você me fala, viu? Que às vezes eu começo a falar aqui. Toda vez que eu vou falar com alguém, tentar explicar para um cliente, alguém que goste, um advogado, uma parte, um corretor, é legal que o direito notarial registral ele é por princípios, né? E alguns princípios básicos fazem nós entendermos ele como um todo. Então, se eu tenho como dispor um princípio da disponibilidade, né, eu tenho um princípio da outra que é da especialidade para saber se o negócio está bem qualificado com relação ao objeto, né, objetiva e subjetiva com relação às pessoas. Então, quem quer estudar e quem quer aprofundar um pouquinho, se começar pelos princípios aí, já vai ter meio caminho andado, né, Fernando? É muito bacana isso, a questão dos princípios. Inclusive, esses princípios vão ser usados no Notas, no registro de imóveis, é, sem dúvida. Os princípios resolvem tudo. É. O Então, tá princípio, certo. na dúvida da interpretação, quem vai te salvar é o princípio, É né, o cara? Não tem princípio, né? jeito. E aí, Exatamente. quando você fala que eu tenho que alienar, Tom, aí você concorda comigo ou você afirma comigo que a permuta, então, é um ato oneroso. Sim, então, né? Até o pessoal faz muita confusão nisso, Thiago, né? A permuta é ato gratuito ou oneroso, porque não está envolvendo dinheiro. Mas você tem que parar com esse raciocínio, né? O ato gratuito,
é quando você transmite o patrimônio de uma pessoa para outra, sem contraprestação nenhuma. Isso é o ato gratuito. Tá? Aí o Fernando vai falar que não tem o ânimos, né, Fernando, de venda, né? Eu tava É pensando isso ou no não? Sinalagma, Não complica, no não. Ledo Gomes. É, É um até por parte de quem está alienando um empobrecimento e por parte de quem está recebendo um enriquecimento. pois Tá? é. Todos os outros são atos onerosos. Cara. Por quê? Porque se você levar em conta mesmo lá como que funciona a compra e venda, como que funciona a dação em pagamento, nada mais é do que uma permuta, cara. Sim. No fundo, tudo é uma permuta. Só que você vai Trocando. trocar. No fundo, tudo é uma troca, porque você troca um bem por dinheiro. Exato. Mas se você pega o seu imposto de renda, se você tinha 200 mil de patrimônio, você continua tendo 200 mil de patrimônio. Só que agora você deu uma fungibilidade para ele, né? Exato, exatamente. As pessoas podem, eu acho que vale como uma dica, né, para fazer se entender. Oneroso não significa que tem dinheiro, né? Se eu transferir a título oneroso pro Washington, pro Tom, pro Fernando, significa que eu estou dando dinheiro para ele. Não necessariamente, né? Não necessariamente, Então, exatamente. Exato. as pessoas falam, não, mas a dação em pagamento, no caso, que a gente pode até fazer uma live sobre dação em pagamento, que eu acho que é muito interessante. Ah, não, não é oneroso, mas só porque eu não estou pagando com espécie, ou com transferência bancária, ou com numerário, ou com Drex agora, né? Ou com qualquer tipo de moeda, nota promissória, enfim, não é oneroso? É oneroso, Sim. né? Então, não é. Então, é muito importante, então, né, que a permuta, além de nós termos as partes, né, é um ato oneroso. Mas, só voltando sobre as partes, Tom, acho que para permutar, se eu e você somos donos de um imóvel, somos condôminos, né, nós podemos permutá-lo com o Fernando. Sim. Sim. Isso não impede. Tá? Não, Não não. impede. Não impede, Né? tá? Aí o condomínio, a ideia, tá? A ideia, se você olhar o espírito da lei, a ideia é extinguir o condomínio, tá? O condomínio, a sociedade não dá certo. Né? O meu irmão aí que nos ouve, ele sabe. Eu já tive sociedade com ele de bolinha de gude, não deu certo. Já tive sociedade de figurinha, não deu certo. Já tive sociedade de disco com ele, não deu certo. Então, sempre que você puder sair de dois e passar para um, é melhor, tá? Porque tudo bem que ele vai ter, né, o cônjuge dele que vai continuar com a briga, né? Mas o objetivo é esse, acabar com o condomínio e passar para um só. Esse é o fim é esse, tá, o Thiago? Tá certo. Bom, mais um ponto aqui da permuta. Vamos só levantar aqui. Se eu tenho um bem de 500 mil e quero trocar com o Fernando com 500 mil, nós temos uma permuta pura e simples, correto? Só Sim, que aí entra um negócio que os antigos usavam, né? Principalmente aqui no interior, né? Quanto que você vai me tornar, né? E aí, então a permuta com torna também é permuta, correto? exato, exato. Tem, Sem Né? dúvida. Então, tem, se tem, o, tem oh, continua, Thiago. não nesse raciocínio, então, se o bem do Fernando ele fala que vale 600 e o meu vale 500, logo eu vou ter que tornar para ele 100, não é isso? Exato. Exato, tá? Não tá além disso, tá, Thiago? Isso aí é entendimento e aí cada registrador vai ter a sua linha de raciocínio, tá? Eu já vi registrador falando que ele entende como permuta quando o imóvel que vai ser trocado de menor valor não seja inferior a 50% da torna, tá? Então, por exemplo, nesse caso que você falou, 600 por 500, a torna é de 100 mil, tá maravilhoso, tá? Agora vamos inverter, vamos falar que o imóvel do Fernando vale 100 mil, e ele vai ter que fazer uma torna de 500 para você. Já tem registrador que entende que não é uma permuta, que é uma compra e venda, dação e Contorna em pagamento, bem, tá? E o exato. Mas Fernando registraria essa escritura, no caso, não? Como registrador?
aí, O Fernandão. futuro dirá. O futuro O dirá. futuro dirá. Bom, eu sou dessa escola, tá? Eu aprendi que a torna em dinheiro não pode ser maior do que o imóvel que está dado. Então, Mas acho que, Simples assim. acima de você sabe também tudo. que. Você sabe Desculpa, também, Tom. cara, que teve uma coisa interessante que eu vi de um outro registrador que faz muito sentido, cara. Olha só que interessante, cara. Você tem que ver qual que é a real intenção das partes. Porque às vezes você tem um imóvel de 500 mil e eu tenho um 100. Eu chego e falo para você, Thiago, quer trocar comigo? Vamos fazer uma troca aqui? Você vai olhar, Tom, puta, até troca, cara, mas meu imóvel vale 500, o seu vale 100. Você volta 400 para mim? Ah, eu volto. Olha só que interessante. O intuito deles é a troca. Não foi, Tiago, quero comprar o seu imóvel e como parte do pagamento eu te dou esse de 100 mil, se aceita. É, Entendeu? porque a gente. É aquele negócio, cara. A gente como tabelião, a gente como, né, o Márcio também que está assistindo a gente aí sabe muito bem disso. Você, Tiago, que já trabalhou nos todos os tipos de cartório, né? O Tiago, o Fernandão, ele é multifuncional, ele trabalhou em todos os tipos de cartório. Olha Shopping center só. Que Você sabe que legal. o registro de imóveis, é o ele básico. faz um. Ele vai pegar o que o tabelião escreveu e vai passar para a matrícula. Sim. O Notas não. O Notas tem que sentar com o cliente, tem que fazer o quê? Tem que espelhar a realidade. Então o que está acontecendo? O Notas ele tem que procurar a melhor saída, mas o mais próximo da realidade possível. Não tem como ele sair. Então, por mais que eu também entenda como você, porque eu também sou da velha guarda, que o imóvel da torna não pode ser inferior a 50% da torna, eu também entendo assim, eu não posso descartar esse raciocínio desse registrador, porque também é espetacular o raciocínio do cara. Sim. Tá? O grande problema é que nós entregamos o trabalho, nós como notas, nós como, né, nós entregamos os trabalhos para os nossos usuários, não podemos chamar de clientes, eu falei cliente no começo da live aqui. Nós entregamos os serviços para os nossos usuários e ele quer a matrícula dele registrada. Então, no universo onde você tem na capital 18 registradores, você pega um imóvel de um registrador do 19º, que não existe, tá? Do 19º, e você tem que trazer o negócio jurídico ali, tentar espelhar o negócio jurídico de acordo com se vai dar registro ou não. Porque, na realidade, nós temos o poder do não, né? Então, chega alguém no cartório de notas, eu estou fazer essa permuta, eu quero fazer uma permuta de 100, de 500 e quero tornar 400. Senhor, mas os tribunais entendem, a maioria entende. Não, mas eu quero. Eu não vou fazer porque eu não me sinto seguro, porque tem as decisões assim, tal, 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 tal. O entendimento do tabelião é esse. Fazemos uma nota de recusa, né? Já o registrador tem o poder do quê, Tom? Da dúvida, né? Dá dúvida. E a dúvida dele prejudica quem? O nosso cliente, que não quer saber que o registrador duvidou. Ele quer a escritura dele registrada em 15, 20 dias ou no máximo 30. Né? Então, essa é uma dor também. E é importante dizer para quem nos ouve, né, para quem vai nos ouvir, se Deus quiser essa live que atinja milhares e milhares de pessoas, que nem sempre a culpa é nossa. Né? Claro. Nós temos que refletir o negócio, porque esse exemplo, me lembro, Tom, de eu fazer esse gancho, essa troca de 100 para 400 tem um reflexo muito grande se eu fizer como troca, do que eu fizer duas compras por venda. E não estou falando de imposto, estou falando de um negócio chamado ganho de capital, que pela permuta de um jeito, a venda é outra. Não é verdade? Vamos falar também sobre o meio capital lá na Vamos frente. falar Lá. disso lá na frente lá. Né? Também faz parte aqui. A gente tem que trazer a identificação das partes no Notas, né? Quem é quem. Quem chegou é dono do que chegou. Traduzir a vontade deles, prevenir o litígio e fazer o melhor instrumento possível para que a vontade deles seja preservada, seja respeitada e tenha segurança jurídica para aquilo que a gente vai fazer. Só que por decisões externas, não, é por movimentos externos, por influências externas, às vezes nós somos obrigados a adaptar o caso, né? Então, concordo, eu acho que é bonito isso, né? A nossa prática ela é bonita,
ela nos permite ter todos os entendimentos que, na verdade, os dois estão certos. Não é verdade? É, Juridicamente falando, né? Salvo o melhor juízo, que alguém discorde, mas os dois estão certos. Um pode dar registro, o outro não pode dar registro, ou dependendo do registrador, os dois podem dar registro e alcançar aí, então, o seu objetivo, não é isso? Tem muitos Peter, registradores que vão se inclinar pelo lado de que, supondo que ele tem essa diferença que qualificaria uma compra e venda, muito embora a escritura seja denominada de permuta, às vezes ele vai registrar como compra e venda, porque ele vai usar aquele, né, que a forma se Material define literal. exato, aquele forma dat esse rei, aquele, né, aquela Não fala forma de máxima. física. Ô, Tom, fala para ele parar de falar de física. Que Não, a forma não importa, o nome da escritura não importa, ele vai qualificar aquilo como compra e venda e vai registrar como compra e venda. eu, Né? eu Aí, escutei de um amigo, né, um exemplo. O escrevente colocou lá em cima, escritura de venda e compra. Aí no meio ele fala assim, transmitiu a título gratuito a João. A escritura é venda e compra? não é. não é, não É é. doação. Doação. Então não importa se ele colocou venda e compra, o instrumento é doação. Não é Sim. verdade? Como Exato. E chama aí isso, Fernando? Como chama é, isso? Dá um é que nome a Não bonito. forma, gosta, cara. a Não forma provoca, DAT cara. é ser rei. Isso aí. Que a É isso aí forma mesmo. quem define o nome é a essência do negócio. Se ele colocou lá que é gratuito, Tá é doação e certo. pronto. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Ô, Tom, você quer falar mais alguma coisa da Torna ou você quer falar Vamos agora lá. do que importa para o bolso das pessoas? O que você quer Não, terminar a vamos, Torna? vamos falar mais uma coisa aqui agora na prática, aqui, ó. Até o Bin está perguntando, não tem diferença nas custas? Uhum. O Bin, na torna aqui, cara, quando a gente tiver torna, a gente vai ver a hora que a gente falar das custas, mas inicialmente, antes de entrar nas custas, a gente tem que ter Para São lá Paulo, né, Tom? É para importante São dizer para São Paulo, né? Que é Paulo, aquilo que a gente sim. entende um pouquinho. Vamos falar de outros regimentos A aí gente estaduais. tem aqui do Conselho Superior de Magistratura do Estado de São Paulo, a gente tem decisão quando tiver diferença de imóveis, nesse caso que o Thiago falou, tá? Quando tiver a diferença de imóvel com e sem torna, tá? Então, quando tiver a devolução de dinheiro, ele vai entender aquele ato integral como um ato oneroso, tá? E aí não vai ter nada de gratuidade ali. Do mesmo jeito, o imóvel vale 500, o outro vale 600, e vai ter uma torna de 100 mil, é um ato oneroso do começo ao fim, tá? Porém, o conselho entende o seguinte, Thiago, olha que interessante. Quando há diferença no imóvel, tá? E não existe a torne, ou seja, o de maior valor abre mão, fala assim, não, para mim interessa pegar o seu terreno, mesmo sendo de menor valor, perdão, pegar o seu imóvel, mesmo sendo de menor valor, o que acontece? Entende-se que, além do ato oneroso permuta, há um ato gratuito que é da doação. Lembra que eu chamei a atenção lá na frente, o ato gratuito, alguém vai ficar mais pobre, alguém vai ficar mais rico? Esse caso é um caso da gratuidade que vai estar junto ali, tá? Então, quando você se deparar com uma escritura pública de permuta, com imóveis de valores distintos, tá? Em que não há torne, o que a gente não pode esquecer? Não pode esquecer que vai ter o ITCMD, tá? E vai ter uma custa de doação, cara. Tá? Isso tem que ficar muito bem claro, porque aqui no estado de São Paulo, lembrando bem o que o Thiago falou, que isso aqui vale só para o estado de São Paulo, cada um tem que ver as decisões do seu estado, tá? Quando houver torne, ato oneroso de ponta a ponta. Quando não houver torne e os imóveis forem de valor diferente, você tem um ato misto. Ele vai ser oneroso com relação à permuta e vai ser gratuito com relação ao abrir mão da torne. Tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Aqui em São Paulo, capital, a gente tem que observar também o valor venal de referência. Alguns registradores observam que, mesmo sendo a torna a permuta sem torna, mas os valores venais são diferentes, eles vão lá pelos valores venais e fazem isso. Né? A gente pode entrar até na partilha com relação ao divórcio. A partilha de bem imóvel com bem imóvel,
também há uma cessão por doação, Sim. né? Porque se eu tenho 500 mil, né? Se o divorciando tem 500 mil em dinheiro, e o casal tem 500 mil em dinheiro e 500 mil num bem, numa casa. Se a divorcianda for ficar com 500 mil em dinheiro e o divorciando for ficar com 500 mil da casa, no caso, houve um pagamento de 250 mil da parte dele para ela. E aí tem que recolher até ITBI com relação a isso, está no Código Tributário Municipal. Mas é só para observar a síntese do negócio, os entendimentos. É só para o pessoal tentar entender que procurar saber um pouco dos costumes, vamos dizer assim, né? Do que está em determinadas situações e do que tem aí nas entrelinhas também, né, Tom? Exatamente. O Fernandão, quer falar alguma coisa de custos aí ou não? Não, só com relação a essa questão de diferença sem torna, isso para o usuário muitas vezes vai ser motivo de rebeldia. O usuário vai ficar maluco. Porque ele vai falar, olha, não tem gratuidade nenhuma. Um imóvel pode ter um valor bom, está num bairro nobre e tal, mas está muito degradado, eu vou ter que colocar dinheiro aqui. Em suma, essa situação, para compatibilizar isso com a situação de fato, vai ter que ter essa atuação do tabelião, é a arte do negócio, né? Tá vendo porque eu tô falando para você vir pro Notas, esquecer registro de imóveis, Fernandão? Tá vendo só? Não é fácil. Só lembrando também que o Código Civil ele está expresso, né? Que aplica-se a permuta à lei das disposições da compra e venda. Da Não compra é e isso? venda. Exato. Isso aí está previsto no Código Civil. Deixa eu só ver a colinha aqui, Thiago. No artigo 533, ó. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Ele vai falar o que pode, o que não pode, tá? Mas a regra da permuta, você vai ter que voltar no Código Civil lá e ver tudo que aplica para compra e venda vai aplicar para permuta, né? Inclusive a permuta de um pai para filho, Tom, o que você pensa da permuta de um pai para filho? Então, cara, ó que interessante. Vou já dar a primeira diferença da compra e venda para a permuta para você, tá, Thiago? Na compra e venda, qualquer ato de disposição ali do ascendente para o descendente, ele precisa da concordância dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, tá? Para não ser anulado, né? Para não ser anulado. Isso que tem que tomar cuidado, tá? Tem muito tabelião que não gosta de lavrar essa escritura sem anuência deles, justamente por ter um ato que pode ser anulado. Ele não é nulo, ele é anulável, tá? Na permuta, Tiagão, se os valores dos bens forem correspondentes, não precisa da outorga dos demais, cara. Tá? Você vai ter uma livre negociação entre pai e filho. Você não precisa dos demais irmãos assinarem aquela escritura para dar, para tirar aquela possível anulabilidade dela, tá? O código é bem expresso nisso. Ele fala, olha, você só vai precisar da anuência, diferentemente da compra e venda, que em qualquer caso você precisaria, você só vai precisar da anuência na permuta se os imóveis tiverem valor diferentes. Tá? Então essa é a primeira diferença que você tem entre a permuta e a compra e venda. Na compra e venda sempre você tem que ter sob pena de ser anulado o ato. Na permuta não. Se ela for de igual valor, o pai trocando um imóvel de 500 mil com um filho de 500 mil, não precisa da anuência dos demais irmãos. Perfeito? Você só vai precisar se os bens forem de valores distintos. Aí você vai precisar. Olha o Oséias aqui comentando aqui. O Oséias aqui, ó. O Oséias é o delegado do Cresce de Ubatuba. Interessante o termo dos numerários vezes imóveis. Isso mesmo, Oséias. Cada decisão que você lê, que você fala, cara, como esses caras têm um raciocínio bom, né, Thiago? Só para não assustar a turma, né? Pô, o pessoal de cartório falando aqui de ato nulo, não sei o que, não sei o que. Acho que a grande maioria, né, dos usuários e tudo mais não sabe, mas o cartório pode fazer ato anulável, né? Sim, ou seja, é aquilo que é passível de anulação, desde que as partes devidamente cientes, né?
Então, aquilo que pode ser anulado, uma doação inoficiosa, vamos dizer assim, né, uma falta de concordância da venda, né, do ascendente para o descendente, sem a concordância dos demais descendentes, tudo mais, são atos, né, que será ou serão ineficazes, serão anulados. Não é isso, Fernando? O que você nos fala sobre isso? Tem coragem? Tem. Tem que fazer, tem que lavrar. O usuário ele não pode também ficar descoberto. É complicado isso, porque embora o tabelião esteja vinculado no ato típico dele, pelos princípios da administração pública, ele tem que atender o usuário que não está vinculado pelos mesmos princípios. Para o usuário, tudo que não é expressamente proibido é permitido, né? Então, é isso que você falou com perfeição, Tiago. Ele tem que fazer a profilaxia jurídica, ele tem que dizer, olha, isso aqui pode ter um problema. E, claro, essa profilaxia jurídica não é verbal, ela tem que constar do ato, né? Isso tem que ser reduzido a termo na escritura, de alguma maneira, né? E também, o ato é anulável, como vocês falaram. Em primeiro lugar, tem prazo para pedir essa anulabilidade, né? E, em segundo lugar, muitas vezes a pessoa que teria que anuir não está presente no momento. Essa anuência pode ser dada posteriormente, né? Então, eu acho que o tabelião ele tem que lavrar mesmo. E hoje talvez mais fácil por causa do notariado, né, Fernandão? Né? O Thiago é o mestre do notariado aí, ó. Coitado. Hoje Não, facilidade do notariado. eu acho que tem um perigo iminente em algumas decisões, né? Sejam em algumas lavraturas. Porque o risco da não lavratura pode ser maior do que o risco da lavratura. Sim. E Você aí o pode usuário acarretar, né? Trazer um mal gigantesco, maior, né? Um malefício gigantesco do que praticar o ato ele ser possível de delação. Agora, se você vai ter que responder isso, ter um processo administrativo, responder para a corredoria, fazer uma consulta, tudo mais, eu acho que é inerente à sua profissão, né? Agora você tem que estar respaldado daquilo. Poxa, você fez uma escritura de venda e compra do pai para o filho, né? Sem anuência dos demais irmãos, né? Fiz, ciente de que foi, né? Que ele não quis, dispensou, e agora está no código, está na lei. Mas, enfim, vamos voltar para a permuta, Tom, porque daqui a pouco a gente está aqui no... Sim, só responder aqui para o Ivo Júnior aqui, que ele perguntou aqui como seria essa anuência posteriormente. O Ivo Júnior é uma escritura sem valor declarado. A parte vai até o cartório e vai ratificar. Assim, ó, eu concordo, não tem nada que reclamar. É uma escritura pura e simples, né? Três linhas e é o valor de uma escritura sem valor declarado, tá? Ele pode fazer isso em qualquer cartório, inclusive. Não precisa nem ser um cartório onde foi lavrada essa permuta ou essa compra e venda entre um ascendente e um descendente. Bom, Tiagão, então, voltando aqui a relação às custas que o Bimbim perguntou, tá? É interessante que o código, ele também, cara, fala uma coisa que é diferente da compra e venda. Porque na compra e venda, cada qual paga a sua despesa. Né? Aqui na permuta, aqui, ele fala aqui, ó... As da tradição. Aqui, ô Júnior, nada, o Ivo Júnior que era descendo. Na permuta, cara, o código ele fala assim, ó, em princípio, divide. Então soma tudo, quanto é que foi as custas da escritura, aqui do ITBI, se tiver que pagar ITBI por causa da torna, divide. Tá? Só que aí eu tô trocando o Batuba 2%, São Paulo a 3% ITBI, então, aí? Tá vendo? Aí complica, né? Todo mundo paga 2,5%. Né? Mas na prática não é assim que funciona, né? Não, na prática não é assim que funciona. Seu. Cada um paga o seu, tá? Então, inclusive, respondendo aqui também a pergunta do Mima, como é que fica essa cobrança? Essa cobrança, cara, eu lembro que lá, quando eu comecei a trabalhar no cartório, Thiago, em 1996, trabalhei no primeiro cartório lá de Pindamonhangaba, aí em um incidente que teve lá num distrito, fui chamado para ajudar numa correição lá, infelizmente o tabelião acabou perdendo lá a delegação, e eu tive o privilégio de trabalhar com um grande amigo meu também, o Jorge aqui, que está presente, está assistindo a gente aqui, e ele foi um cara que me deu uma dica espetacular para você entender como é que você cobra a escritura. Porque quando a escritura é
pura e simples, Thiago, permuta de um imóvel de 500 mil por 500 mil, você vai cobrar 12 escrituras de 500 mil, acabou. Nem Não existiam tem o que os reclamar. enunciados ainda. Os enunciados nem Não existiam. existia nem os enunciados ainda, exatamente. Tá, mas o Jorginho, cara, que tá assistindo a gente aqui, Jorginho, um abraço pra você, ele foi muito prático nisso. Ele falou assim, Tom, divide a permuta em duas compra e venda. Tá? Então, o imóvel que vale 800 mil está sendo permutado pelo de 600 com uma torna de 200 mil. O cara que vai ficar com o imóvel maior vai pagar uma escritura de 800 mil. É como se ele estivesse comprando aquele imóvel por 800 mil. O outro não. Ele está comprando um imóvel de 600. Então ele vai pagar uma escritura de custas de 600. O raciocínio que o Jorge passou para mim, que eu guardo até hoje, de 98 para cá, olha como minha memória está boa, é que é essa, você divide como se fosse duas compra e venda. Então quem está ficando com o imóvel de 800 mil vai pagar umas custas de 800, e quem está comprando imóvel de 600 vai pagar as custas de 600. Tá? Lembrando que isso é o que acontece no dia a dia, porque o código manda você somar as custas e dividir por 2. Você consegue fazer 2 recibos no cartório que você trabalhava? Ah, não dá, né? Não, agora dá, sim. A gente tem uns recibinhos de papelaria bonito lá. Ah, tá. Mas o recibo talão não dá, né? É um só, né? O talão é um só, né? Tá certo. Então, o que vai falar de custas lá? A lei 11.331, que é as nossas custas lá Do Estado de São Paulo. do Estado de São Paulo, né? Fala que nas escrituras de transmissão, oneração, os emolumentos são considerados em conta o valor de cada uma das unidades. Olha o que o Jorge já falava aqui para mim lá desde 98. Você tem que levar em conta cada uma, né? E diz que tem que ser por pagamento. Então, quanto é que o Thiago está recebendo? O Thiago está recebendo o imóvel de 800, então ele vai pagar uma escritura de 800. O Fernando está recebendo o imóvel de 600, vai receber o imóvel de 600. Sim. A Jéssica está falando que o nosso sistema é ótimo, Thiago. Muito Essa bom. Jéssica mente pra caramba, hein? Ei, minha querida Jéssica aí, ó. Bom, já que você está falando da cobrança das escrituras, né, tudo mais, que ninguém aqui que não é de cartório não vai fazer live, né? Faça seu contrato de permuta comigo, né? Sei tudo sobre permuta. Não pode. Vírgula. Né? Vírgula. Nós temos a nossa atividade está baseada numa vírgula, né? De um artigo do Código Civil. Então, o artigo 108, lá, vírgula, é onde está pendurada a atividade notarial. Né? Exatamente. Na vírgula do 108. E aí, como que as pessoas, quem não quer gastar, Tom, quem que vai fazer, então, os contratos de permuta? Como que vai ser feito isso aí? Ah, rapaz, então, o 108 é bem claro, né, Thiago? É essencial a escritura pública quando o código mandar, por exemplo, você tem lá o pacto antinupcial. É requisito que seja por escritura pública. Você tem a cessão de direitos hereditários, que a gente comentou, inclusive, esses dias a respeito da sessão, né? Mas aí eu tenho uma pergunta. Uma pergunta para o nosso amigo Fernando aqui. O que ele acha? Mas termine, vai. Não posso esquecer. Estou dando risada aqui, mas não termine. Mas o código traz a regra de ouro, né? Quando a lei não prevê que o requisito é a escritura pública, o que a gente tem que levar em conta? A gente tem que levar em conta o valor do imóvel, tá? Então, o 108, ele traz lá a regra dos 30 salários mínimos, né? Hoje, um salário mínimo aqui, pelo decreto 12.342, estou olhando na cola, tá, gente? Ele traz um salário mínimo no valor de 1.518. Se a gente multiplicar por 30, vai dar o valor de 45.540. Ou seja, se o imóvel, e aí tem que ser os dois, tá, Thiago? Não basta um. Se os dois imóveis forem abaixo dos 45, negociação em venal, se a negociação for maior ou o venal for maior, não dá para fazer, você pode fazer essa permuta por instrumento particular. E ela vai ter ingresso dos assentos tabulares, normalmente como se fosse uma escritura pública, tá? Ela vai ter a mesma validade de uma escritura pública. Não dá para, não tem nada menor que 45 mil, né? Até deve ter, né? Não, assim, vamos dizer. tem. Contabilmente tem, né? Mas lembrando que mesmo sendo possível a lavratura, a confecção de um contrato particular,
a lavratura de escritura pode ocorrer. E nesse caso ocorre com 40% de desconto na nossa Exato. legislação estadual. Né? É, Então, é o item 1.6 da tabela. Ela fala, ó, se o cliente que puder fazer por instrumento particular optar, né? prestigiar o tabelião, eu, Prestigiar, você Estado, pode. mando que você dê um desconto de 40% para ele. E, Tá? ô Fernando, e o que você acha do pacta sunt servanda nesse caso aqui? Vai por água abaixo ou não? Ou seja, duas pessoas, duas testemunhas, um contrato, não serve. O sunt servanda aqui não serve. Peraí, qual o contrato particular? É, Ah, vai ter Ô, que, vai ter que. Fernandão, é cilada, Fernandão. Eu Sai tô, dessa que tô é tentando cilada. entender. porque às vezes, né, tem clientes que nos vêm lá e falam, não, mas ó, pacta sunt servanda, ou seja, partes, o contrato, duas testemunhas é um negócio jurídico válido, né? Pode ser válido, mas não surte efeitos contra terceiros, né? Basicamente é Exato, isso que a gente tem que explicar. Então exato. eu tenho o poder de negociar com você com um contrato particular, duas testemunhas. É negócio jurídico válido? Válido. Perfeito? Talvez. Eficaz contra terceiros? Nunca. Não, Né? Então precisa tomar cuidado, né? Porque todo mundo fala, ah, mas eu sou livre para contratar, eu posso fazer um contrato, eu posso reconhecer firma com duas testemunhas, vale? Contra terceiros não vale, né? Porque a exato. lei do registro está aí, é clara, né? Não vai ter. Agora, como meio de prova, como um instrumento para você requerer um outro remédio jurídico futuro, como uma série de outras questões, serve, né? Mas quando a pessoa entra no cartório, ele fala assim: olha, com o crachá do cartório, esse documento seu não serve para nada. Sem o crachá do cartório, o senhor pode fazer meio de prova, uma adjudicação compulsória, Ele uma uso capião, né? Uma série de coisas. Então, é uma credencial, né? exato. Mas isso está na parte, inclusive na parte geral do Código Civil. Eu sempre gostei desse artigo 221 que fala exatamente isso aí que você está falando, Tiago. Ele diz o seguinte: o instrumento particular assinado pelas partes vale entre as partes. Aí você vai olhar o parágrafo único, ele diz o seguinte: olha, para ter validade contra terceiros, tem que ser levado a registro, porque é o registro que publiciza. E aí, com relação aos bens imóveis, que é o que a gente está tratando aqui, vai ter lá 1246, 1247 também falando isso, com mais precisão, né? E não tem jeito. Vai. Mas o que o Thiago falou é top, Fernandão, porque também lá na parte geral, no 107, fui até pegar ali para dar uma olhada, ali para confirmar, diz lá, ó, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Mas ele continua, Exato. senão quando a lei expressamente a exigir. E a lei aqui está exigindo. Ó, se eu falar aqui no código que tem que ser por escritura, tem que ser por escritura, Assim, independentemente do valor. Tá? sim. Da seção de Exato. direitos hereditários, que tem que ser sempre por escritura pública. Tá? Se o negócio Agora, envolve ele um traz a regrinha do estrangeiro, outro. Sim, ele traz a o regra negócio de envolve um outro. estrangeiro. O Exato. que foi? O que Se o foi, Fernando? se o negócio envolve um estrangeiro, tem que ser por escritura pública, independente dos 30 salários mínimos. A lei 5.709 determina que, se for a alienação, o ato de alienação envolvendo estrangeiro, tem que ter escritura pública. Que é essa hipótese que você está falando. Foge dos 108 nos 30 salários mínimos, porque a escritura Não faz qualquer dispondo a lei em valor. contrário, né? Exato. Não dispondo a lei em contrário. Uma vez que a lei dispõe ao contrário, aí temos que socorrer as escrituras públicas, né? Nos recorrer às escrituras Só para não públicas. assustar o povo aí, essa lei que o Fernando está falando é da aquisição de imóvel rural, tá, gente? Cuidado aí para não fazer confusão com o imóvel urbano. E se aparecer alguém para fazer escritura de um imóvel rural menor do que 30 vezes o salário mínimo, você tem que dar o desconto, exceto se o cara for estrangeiro, porque daí é requisito que faça por escritura pública, tá? Exato. Mas se for imóvel urbano, você tem que dar o desconto, porque ele pode fazer por instrumento particular, sim. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa lei que o Fernando trouxe é a aquisição do estrangeiro de imóvel rural. Aí traz a escritura pública, passa a ser essencial ao negócio. E se ela é essencial ao negócio, não tem como você dar desconto, porque ele não pode optar pela forma particular.
tá? Diferente Exatamente. do urbano, tá? Então, só para... Porque tem muito cartorário assistindo a gente aí, daqui a pouco tá Eu recebendo esqueci de mensagem aqui. falar rural, o Sim, pessoal deve ter pulado, é. Tá certo. Ô, Tom, tem duas coisas para falar aí da permuta ainda, né? É um pouco específico, né? Que é a alteração, né, dos títulos que tem ingresso no registro, né? Que no caso a promessa de permuta, né? Então tivemos essa alteração na legislação que a promessa de permuta é um título registrado, não é isso? exato, tá? Antigamente não era, tá, Thiago? É, Antigamente a permuta era toma lá da cá. é, Se não e fosse aí, os dois imóveis aptos para registro, não caberia ali a exato, permuta, não caberia a exato. promessa, É, tá? é. E Hoje também é aceito, tá? e, a, Hoje, e hoje sobre muito a mais incorporação ainda por causa imobiliária. da... Desculpa, não entendi. Não, não, então, é sobre a promessa de permuta e incorporação imobiliária que a gente acho que tem que Sim, abordar, porque é algo que faz a sim, diferença, né? Quem sim. A trabalha em gente está... cartório saber, ter acesso a esse tipo de ato, ter acesso a esse tipo de informação, dessa possibilidade da promessa da futura unidade já registrada como permuta no momento da incorporação imobiliária, né, para que justifique aquele imóvel que é seu permutado com você mesmo, a futura unidade daquela fração ideal. Né? Então, ela só pode acontecer num momento, e aí tem um momento específico aí que o Tom vai nos explicar aqui, a gente vai trocar ideia. Mas, Tom, se me permite, eu gostaria de falar, antes de entrar nisso aí, porque eu acho que isso aí vai tem que ter muita atenção, e para a gente também ir nos organizando do tempo e falar aqui para o pessoal não cansar da gente. Eu gostaria de falar do ganho de capital, Tom. Eu queria falar um pouco do ganho de capital, porque o que acontece quando vai um usuário ou quando você vai dar uma orientação como advogado, como advogada, e que você não é profissional contábil, né? Você tem que ter garrafa vazia para vender, você tem que estudar, você tem que saber as portarias, as instruções normativas, as regras, né, de ganho de capital, de lucro imobiliário, mas você não é o responsável por essas informações. Você tem que chegar para uma pessoa que acabou de comprar um imóvel por R$ 100.000, ela tem 3 imóveis, ela comprou um de R$ 100.000 e está vendendo esse imóvel por R$ 1 milhão. Ela comprou tem 3 meses, passou a escritura lá embaixo, por uma questão que ela, enfim, não vem ao caso, e ela não vai escapar de um ganho recente de capital de R$ 900.000, 15% e tal. Então, ela tem que ser alertada. Se ela vai recolher esse imposto, se ela não vai recolher esse imposto, mas faz parte da sua função como notário, como profissional do direito, como advogado, fazer essa instrução. E na permuta ela tem algumas regras, né? Tem algumas exceções também, tem algumas peculiaridades. Então, eu acho que o ganho de capital na permuta, eu vou dar um, um início aqui para entender, tá? Então, podemos dizer que, via de regra, num exemplo clássico, eu posso não ter ganho de capital na permuta. No seguinte sentido, se eu tenho um imóvel que eu comprei ele no ano de 2000 por R$ 200.000, mantenho na minha declaração de imposto de renda R$ 200.000, porque é o valor que eu efetivamente gastei para tê-lo, né? Então, basicamente, na minha opinião, para entender um pouco o valor que você declara, é o valor que você gastou para ter ou manter aquele bem, né? Não o valor que ele vale. Isso a própria Receita vai calcular depois na apuração do ganho. O quanto o dinheiro valorizou, desvalorizou, se é justo, se não é justo, o dinheiro vai para o governo, se o governo vai gastar, se não sei o quê. Bom, bom, esquece. Mas eu tenho um imóvel de R$ 200.000 que eu tenho ele desde os anos 2000. E esse imóvel hoje, naturalmente, ele vale R$ 1 milhão. O Tom tem um imóvel declarado de R$ 1 milhão, que ele acabou de comprar, reformar, tal, tá 1 milhão. E ele realmente vale 1 milhão. Então, se eu troco esse imóvel com o Tom
numa escritura pública de 1 milhão por 1 milhão, sem torna, os 2 imóveis em São Paulo, por exemplo, 2 escrituras de 1 milhão, 2 ITBIs de 3%, 2 registros de 1 milhão. No meu imposto de renda, tá? Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, o imóvel que eu estou adquirindo do Tom por permuta, ele vem por 200 mil. Ele mantém o valor do imóvel que saiu. E o imóvel que chega para o Tom, naturalmente, entra por 1 milhão, que é o valor do imóvel que saiu do Tom. Estou falando sem torna, sem nada. Eu efetivamente agora vou vender o meu imóvel por 1,5 milhão. Vou colocar dinheiro no bolso. E aí eu vou pagar o ganho de capital dos 200 mil até 1,5 milhão, descontado o tempo que eu fiquei com o imóvel, tudo mais. Então, essa é uma das vantagens da permuta, e que aí, quando a pessoa quer permutar com torna acima dos 50%, a gente tira o direito dele de contabilmente usar o benefício da permuta. Tá certo? É mais ou menos, Thiago, porque hoje, pelo decreto que regulamenta aí a cobrança do ganho de capital, ela traz a permuta dividida em duas etapas. Tá? A permuta sem torna, ela não vai ter o ganho de capital. Sim, é o que eu acabei de Perfeitamente. dizer. Não importa por quanto esteja declarado. Tá? Isso vai ser apurado depois, como você mesmo disse, lá na venda do cara. Mas ali naquela permuta, ato permuta, se eu igualar 1 milhão por 1 milhão na minha escritura, não tem ganho de capital, desde que não haja torna. Porque se houver a torna, sim, vai ser apurado em cima da torna, tá? Em cima daquela reposição de dinheiro, o lucro imobiliário. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é toda permuta que não vai ter o ganho de capital, tá? É a permuta pura, a permuta pura e simples. Toma lá da cá. É essa que não tem ganho de capital, tá? Teve torna, sim, vai ser apurado o ganho de capital. Tá? Aí é o que você falou. Embora a gente tenha que dar essa orientação inicial, aí o que ele precisa fazer mesmo é procurar um profissional contábil da área que ele confie, né? Que seja dessa área do, do ganho de capital, para poder explicar melhor para ele. Mas pelo decreto hoje, até tem aqui um número do decreto, né, que é o 9.580, que regula o imposto de renda, tá? Quando ele fala do ganho de capital, ele traz a permuta nessas duas essências. Permuta pura e simples, não tem ganho de capital. Permuta com torna, sim, a gente vai apurar o ganho de capital. Tá? O valor. O ganho de capital exatamente é quando você realmente ganha. Né? Colocou dinheiro no bolso, tem capital. Né? Tem ganho, tem lucro. Né? Então, no momento que isso se torna dinheiro, se torna valor, colocou dinheiro no bolso, vamos apurar o ganho de capital. Então, quem de cartório nos ouvindo aí, estuda, né? Orienta, passo básico, aprende as regras básicas, o único imóvel até 440 mil, dos outros 5 anos, é livre de capital. Um imóvel por mês até 30 mil reais é livre do ganho de capital. As regrinhas básicas, né, do ganho de capital, para que a pessoa se sinta confiança, né, saiba, opa, que bom que você me orientou, vou procurar essa ajuda, né, vou procurar essa instrução do profissional, para que eu possa diminuir o imposto que eu vá pagar ou recolher ele da forma correta. Não é isso? Exato. Tô bom. Tom, fala para nós então agora da promessa de permuta e da incorporação imobiliária, junto com o Fernando, que estudou todo esse assunto, sabe tudo e vai dizer sobre isso. E vai lá. O Fernandão fala da promessa e eu entro na incorporação. Vai lá, Fernandão, passando bastante para você. Vamos lá. A promessa de permuta, na verdade, ela não era aceita, né, até a Lei 14.382 entrar em vigor e alterar ali o 167, inciso 1º, o número 30, né, o item 30 da Lei de Registros Públicos. Tinha eu até estava lendo essa semana, inclusive, tinha uma discussão, parece que tem um julgado da relatoria do desembargador Márcio Martins Bonilha, do ano de 98, que admitiu o ingresso de uma promessa de permuta no registro de imóveis, ou seja, muito antes da Lei 14.382, que é de 2022, aplicando como analogia o artigo 32 da Lei de Incorporação. Então tinha essa discussão, tinha uma dúvida se podia, se não podia. Com a Lei 14.382,
a promessa de permuta passou a ser registrável, né? Então, passou a ser um negócio jurídico registrável, e que é o que a gente tem agora. E com isso eu passo o bastão para o nosso querido Tom. A gente estava até conversando hoje, inclusive, né, o Thiagão, a respeito da incorporação imobiliária. Porque a gente que está no ramo, né, do Notas, o Thiago, que já teve dos dois lados no Notas, no registro imóvel, sabe muito bem que existem várias formas de você fazer o incorporador fazer a compra do terreno. Tá? Tem inúmeras formas. O que a gente vai falar aqui? Precisaria de uma live só para falar de incorporação. Então, como a gente está falando especificamente de permuta, né? Só deixa eu corrigir aqui, Tom. Não, só deixa eu corrigir aqui. O item que fala sobre a promessa de permuta na incorporação é o número 18, 167, inciso 1º, 18. A lei 14, isso, a lei 14.382 incluiu no número 30 a promessa de permuta, ou seja, fora da hipótese de incorporação. Tá, perfeito. Então, agora as duas hipóteses podem. Thiago, a gente sabe, né, como profissional aqui do extrajudicial, que você tem inúmeras formas de você fazer de instrumentalizar ali o que o incorporador está fazendo com o proprietário do terreno, tá? Só que o que é o instrumento correto para ele não ter dor de cabeça em nenhum momento, nem ele, nem o proprietário do terreno, tá? É você fazer uma permuta. Permuta é aquilo que o Thiago estava falando. Vou perguntar algo que é meu com algo que vai voltar a ser meu, né? E é isso mesmo, tá? O proprietário do imóvel, ele troca com o incorporador o terreno, o imóvel, tá? Por futuras unidades autônomas. O que ele vai precisar levar no cartório? Vai precisar levar a incorporação no cartório. E a incorporação do empreendimento, ela vai ser registrada concomitante a essa escritura de permuta. Então, o registrador ele vai fazer o registro, já vai colocar a incorporação e já vai fazer o registro das futuras unidades autônomas para o nome do proprietário do terreno. Tá? Esse é o jeito correto de você fazer. É o único jeito? Não, não é o único jeito. O Thiago sabe muito bem disso, a gente está cansado de ver de tudo quanto é jeito. Promessa de dação de pagamento, faz como executada, como fração. Eu já vi até, inclusive, cara, a seguinte situação, ele vai ficar com uma cobertura que, pelo projeto, corresponde a 5% do terreno. Então, eu vou permutar com você 95% do terreno, porque eu vou resguardar esses 5%, e ao invés de você me dar uma unidade autônoma, porque eu já estou resguardando, você me dá em pagamento desses 95%, por isso a permuta, a construção do meu apartamento. Então, tem para todo tipo, Thiago. Tem para todo tipo. Só que como o objeto da live hoje é a permuta, a gente tem que falar que, segundo a lei, o jeito correto de se fazer é como? Você fazer a escritura de permuta, onde o proprietário do terreno dá o terreno e o incorporador dá as futuras unidades autônomas. Esse é o jeito correto pela lei. Tá? É o único jeito? Não. São vários jeitos de você poder concretizar isso, instrumentalizar isso para os clientes. Tá? Esse é o jeito que seria o ideal, porque a partir do momento que você faz a permuta e que você vai e já registra a incorporação, toda e qualquer coisa hoje muito útil, né? O patrimônio de afetação, então ele já faz lá a incorporação e automaticamente já faz a afetação, ele vai trazer uma segurança jurídica enorme para todos que forem adquirir aquelas unidades autônomas enquanto está na planta. Uma coisa é você vender a planta, Thiago. O cara tem que confiar muito. Outra coisa é você vender com o apartamento pronto. Está aqui a chave, está comprando, está pagando, está aqui. Ó. Tá? Então, essa confiança hoje, ela é trazida para o cliente. Não vamos falar da reputação do incorporador, tá? Estou falando documental. Claro que a reputação influencia muito, tá? Mas documental, se ele fez a permuta da forma correta, se ele já está com a incorporação registrada, se ele fez o patrimônio de afetação, tudo isso vai trazer segurança para ele. Tá? E essa parte, a Leda está falando muito bem aqui, é a garantia do proprietário do terreno, exatamente, Leda. É a garantia que ele tem. Você pode fazer de outras formas? Sim, você pode fazer de N formas. Puxa, hoje eu e o Thiago,
na parte da tarde, quando a gente estava conversando sobre o assunto, brincando, a gente achou umas 8 formas de se fazer aí a negociação entre o dono do terreno e o incorporador. Mas qual que é a lei prevê aqui na incorporação? A lei prevê a permuta. Então você vai permutar o terreno, como o Thiago disse, você vai permutar uma coisa que é sua por outra coisa que vai voltar a ser sua. Você vai permutar um terreno por uma futura unidade autônoma que vai ser entregue depois que o prédio estiver construído. É uma questão, né, que, como a própria Leda disse, você falou do patrimônio da afetação e tal, e é algo que foge um pouco da permuta aqui, que foge um pouco do negócio, mas entra no meio da incorporação imobiliária, de imóvel na planta, na questão da confiança. Nós tivemos uma decisão recente aqui em São Paulo, que é aqui na comarca da capital, nós temos as zonas de interesse social, né? O RIS 1, RIS 2 e tal. E esses empreendimentos, tem empreendimento misto, né? Que tem algumas unidades que estão se enquadram, aí tem empreendimento que todas as unidades se enquadram. E eles acabou que eles foram negociados, né? Como se fossem unidades normais. Então, investidores compraram, todo mundo acabou comprando. E só que, assim, é só para quem ganha até 5 salários mínimos, ou a família toda 7 salários mínimos. Tem as regras, tá? Não estou trazendo as regras aqui. E aí isso foi matéria do UOL, inclusive, né? Que as incorporadoras estavam vendendo imóvel, né? Que as pessoas não poderiam adquirir, registrar e não fazer a sua escritura. E não podia mesmo. A prefeitura tem essa legislação. E o registrador acabou, então, por devolver essas escrituras. E agora, né, saiu a normativa, né, que pode sim, né, ter um interesse, um empreendimento que foi constituído em zona de habitação de interesse social, ser adquirido por investidor, por uma série de outras questões, e que caberá, então, ao oficial de registro de imóveis a comunicar à prefeitura de que quem está comprando isso, né, tudo mais. Então, é só um adendo aí não sei nem porque eu falei isso com relação a. É que o Um Tom, bônus, né, Thiago? o Um Tom bônus. falou dessa questão toda da segurança, né? A Leda disse também que é garantido o proprietário do terreno. Então, muitas vezes tem que ver qual foi a finalidade daquela construção, né? Então, vai comprar um imóvel na planta, aí tem uma série de coisas também para verificar, patrimônio de afetação, se a incorporação está registrada, né? Porque a gente sabe que sem incorporação nem panfleto pode circular. É verdade? Exato. Não, Crime, não crime, hein? é crime, está Vender lá sem na lei lá. incorporação é crime. Cuidado aí, hein? Exatamente, né? Então, há uma abertura, há um chamamento de investidores, né? Que o cara pega um dinheiro, coloca na gaveta da construtora e pronto, acabou, né? Não está comprando nada, né? Então, há essa prática, essa questão mercadológica. Mas vai comprar imóvel na planta, está registrado em incorporação e no panfleto tem que estar o número do registro da incorporação ali no cantinho no rodapé ali, no cantinho esquerdo, direito, embaixo, atrás da página. Tem que ter essa questão do registro da incorporação. Bom, Fernando, Fala, Thiago. mutatis mutantes, alguma observação? Quer falar alguma Não. coisa? O que você achou? Falamos muita besteira? Eu adorei o Gostou? tema, tem um monte de coisa bacana, o Tom trazendo aí as questões de ganho de capital, que eu acho que isso é super importante para todo mundo, para o usuário, para o tabelião poder dar um bom aconselhamento jurídico, sem dúvida, muito bacana. Muito bacana mesmo. As questões Legal. da torna, se tem, se não tem, os limites, tudo isso e é um tema que não acaba, né? Não. Os problemas e as necessidades do usuário sempre vão ter. A bola nunca vem redonda, né? Então sempre tem uma particularidade, alguma coisa, e a arte do tabelião é essa. Então, vamos arredondar esse ouriço aqui, né? É. Calma que o leão é manso, né?
Sim, Pois é. sim. Nem Calma, sempre. calma que o leão é manso. Ó, É isso aí. ele não é manso nem bravo. Segundo a lei, ele é Não, justo. ele é justo. Pronto, tá bom. Tá certo. Pela lei, tá? Não estou Boa. falando nada Pela social lei. aqui. Muito bem. Seu Washington, faltou. A gente, como o Fernando disse ali, uma coisa puxa a outra, a gente vai falando e vai por corporação, e vai falar de registro de incorporação, e volta, e fala de contrato. Eu acho que o assunto nosso, quem vive isso 18 horas por dia, pelo menos, né? Que é o nosso caso, eu acho que a gente tem bastante assunto e o assunto rende. Mas todas as besteiras que a gente falou aqui, Tom, faltou alguma coisa aí que você queria falar? Tem algum detalhe? Tá tudo em ordem, né? Acho que faltou a gente falar aqui só da outorga conjugal, né? E, Da vênia conjugal. Então, por ser um ato de disposição, um ato de alienação, sempre a gente tem que lembrar que, com exceção de separação total de bens, né, a separação absoluta, todos os demais regimes, mesmo que a pessoa não seja proprietária, que seja bem particular, vai precisar da outorga, sim, do cônjuge, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. inclusive, Queria um agradecer novo bem aqui. subroga, né, Tom? Um novo bem subroga na condição de incomunicável também. Apesar de É, ser tem, uma. tem, Tem que tem deixar que bem fazer claro aquela isso. matemática lá e tomar cuidado com a torna só, tá, Thiago? Exatamente, Tem que tomar cuidado com a exatamente. torna, porque às vezes Mas, a torna vai fazer com que mas isso parte seja é extra, particular. né, Tom? Isso é informação extra, né? Isso é. Exatamente. Assine aqui, né, Tom? Como que é? Sim, Siga-nos, né? exato, Essa informação. exatamente. Mas estou muito feliz, Mas Thiago. é. Obrigado pela oportunidade aí de Talvez. participar aí. Eu Obrigado que. por todo mundo aí que está junto com a gente, que está, Exato. né, que tá na live aí. Um grande abraço para o Oséias, para o Márcio, para a Jéssica, para a Camila, para todo mundo do cartório, para todo mundo que nos ouve aí. Puxa, obrigado, Fernando, por topar, né, Fernandão, de última hora, né? Puxar ele lá, falar, vem para cá, ajuda a gente aqui. É maravilhoso, cara. É muito bom isso, Thiagão. É a multiplicação, cara. A Muito multiplicação bom. é Eu que, sensacional. Eu eu que acho que agradeço. Eu que a gente agradeço. fica muito contente também. Eu acho que, como eu falei no começo da live, né, o projeto da Conexão volta de maneira, de maneira especial, volta em grande estilo aí com o Fernando, com o Tom, e que tem tudo para fazer parte também desse projeto, para a gente começar e multiplicar. Bom, quem não me segue, né, meus seguidores, sigam esse perfil da Conexão, tem muita gente aí, né, que nova, né, que é o público do Tom aí, que o Tom angariou nessa live. Sigam o perfil, ajuda bastante a gente aqui. A live vai ficar como salva no Reels, né, para acesso, vai ficar no feed do Conexão, tá? O Conexão, ele é algo, vai ser grandioso, tá? É, ó, Conexão vai ser grandioso. um grande abraço também para os meus irmãos que estão prestigiando aí, ó, Isso. Fabrício e Luiz Antônio. Ô, Tom, E o se pessoal tá tirar, se cobrando tirar aqui, Thiago. parente cartorário, sobra quem, então? Fala para mim. Ah, Pô, calma, rapaz. Aqui, ó aqui é, o Oséias trazendo um grande tema pra gente ali, ó. sociedade em O código de Oséias saiu aqui. participações. Você É, consegue ver aí ou não? sociedade em código de participações e dação em É, pagamento. ó, maravilhoso tema, Oséias. Maravilhoso. Tá. Aí a gente já Bom, pode até combinar. vamos fazer uma enquete, então, né, sobre o que a gente pode falar numa próxima live. Eu solto a enquete aqui no Conexão. O Tom solta a enquete no EAD aí também, né, Tom? Chama os parentes para Chama os votar, né, parentes para Tom? votar. E Já aí, Aí, né, Fernandão? tá entendeu? certo. E vamos fazer essa, esse projeto acontecer, multiplicar essas informações. Né? O Conexão ele envolve isso, envolve ensinamento, vai envolver cursos, vai envolver plataforma, vai envolver local físico para a gente se encontrar, vai envolver uma série de coisas, né? Clube de benefícios, exame de sangue, saúde, carteirinha odontológica. Entendeu? Não, mas vamos nos conectar, que vamos multiplicar, né? Conhecimento a gente Isso, multiplica, ajuda a vida de exato. todo mundo, né? Cultura, gera conhecimento, né? E é o que importa. A gente tem que ter um propósito, a gente acorda todo dia. Se nós podemos acordar todo dia, né? Opa, acordei, vamos fazer alguma coisa boa, né? Vamos
pelo menos multiplicada a informação Mas, e fazer o que foi. feliz aqui, Thiago. Tô vendo os comentários aqui. Pessoal bacana. Flavião, Mariana, Valquíria, Leda, grande amiga Leda, parcerona. O Marcião aí também, ó, é top no direito imobiliário, viu, Emerson? Márcio Saudade de você, Floriano, viu? né? Ah, paz do céu. Bom demais ver o A pessoal. gente vai chamando, Tom, a gente vai conversando. Né? Porque Sim, o Tom tem exatamente. uns 6 meses que eu conheço o Tom, mais ou menos, né, Tom? 6 Ô, meses, mais ou menos. 6 meses depois de 30 Uns anos, né? 6 meses que eu conheço o Tom. E o que eu falo, aí, mesmo se ele não concorda, ele fala que eu concordo comigo, para não ficar bravo. Entendeu? Ele Eu faz sei a que ele mesma desliga o coisa telefone e comigo, fala, nossa, Thiago. Ele faz a mesma Thiago coisa falou. comigo. Então, Igual. o Mutatis Mutantes aqui do Fernandão, Mutatis Mutantes, ele concordou com nós, entendeu? Se aquele que não concordar, não participa. Aquele que vocês não verem em próximas lives, significa que ele não concordou com a gente. Isso é uma É simples. democracia. É E aí, quem não democracia. concordar? Pô, putz, Aí, aquele cara que foi aquela vez, então. Lembra? Ele não Não concordou com nós. concordou. Mas, Exato. É isso aí que Fernandão, acontece. Fernandão, você lembra do Márcio aí, o José Márcio Cruz, ó, parceiraço, primeiro Mas eu não tô tabelião. conseguindo ver os comentários. Desculpa, rapaz. Não. O Marcião vai ter a visita dos capa preta agora, Thiago. Ai, que Vai ser a gostoso. primeira dele. Você tem algum conselho ou não? Eu tenho. É calma, né? É calma, né? Calma, né? É calma, né? Vai dar tudo certo. Faz um café bem gostoso. Um negócio bem. Isso aí. Tá muito. Meus amigos, ó, Tá bom. brigadão mesmo para todo mundo que Obrigado, viu? participou. Um abraço especial pro Paulinho, a gente não pode esquecer que é aniversário dele hoje. Muito Pro bem. Jorge, pro Márcio, nossa, para todo mundo que teve aí, cara. Todo mundo. O Gui, ó, o Gui Nobre aí, rapaz do céu, melhor que qualquer cursinho. Depois a gente fala sobre pagamento, então, tá, Gui? Pode ficar tranquilo. Já que gostou, Já né? que Paga. gostou, né? Não, mas é isso. Eu vou pedir mais uma vez aí, pessoal, multiplica aí o perfil para a gente poder crescer, chegar a mais informações, tá bom? Obrigado. E se o tema dos 10 ganhar, ele que vai ter que estar junto com a gente aqui, ó. Porque ele tem muita experiência com a gente aqui, ó. Muito bem. Abraço para todo mundo aí. Fernando, obrigado, viu? Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço, o prazer muito é meu. Bom. Foi muito bacana. Muito bom. Muito obrigado. Então, vou encerrar por aqui. Valeu, Tom. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo. Um abraço. Obrigado por quem assistiu, pela abraço. paciência. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.